Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Evandro Silveira. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus por mais este dia, por mais essa oportunidade ao qual o Senhor me concede estar compartilhando uma palavra para os corações dos irmãos. Quero também louvar a Deus por cada um que for receber esta palavra. Deus seja louvado na tua vida. Meus irmãos, a mensagem de hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 6, e o verso de número 1 ao 9, que diz assim a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira estava cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E logo um dos seus serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi uma voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Meu irmão, o tema a qual eu dei esta mensagem é: experiência com Deus transforma a nossa vida. Meu irmão, neste capítulo analisarei com meus irmãos a atitude de Isaías diante de Deus e a sua consequência, meus irmãos, mostrando que assim como o Senhor revelou a sua glória e o seu poder ao seu profeta, a partir da sua postura ou da sua posição, o Todo-Poderoso, meus irmãos, deseja revelar-se a nós, mas está à espera, aleluia, de uma posição correta nossa diante dele e a missão que tem para a nossa vida. Eu te faço uma pergunta neste momento: você está pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor? Meus irmãos, o texto acima, qual acabamos de ler, começa assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Este rei, meu irmão, foi muito poderoso, um dos maiores de sua época. Ele foi, meus irmãos, um dos monarcas que mais tempo permaneceu no trono.
mais de 50 anos. A nação de Israel desfrutou, meus irmãos, de uma prosperidade incrível durante o reinado do rei Uzias. Ele foi maravilhosamente cuidado e ajudado pelo Senhor e tornou-se forte. No entanto, meus irmãos, no final de sua vida, foi catastroficamente, ele se esqueceu de que as bênçãos vinham de Deus. Corrompeu-se, meu irmão, deixando que a soberba e a arrogância tomasse conta do seu coração. A Bíblia conta que nos últimos anos de vida do rei Uzias, ficou leproso, justamente, meu irmão, porque desobedeceu ao Todo-Poderoso, oferecendo sacrifício a ele no altar, que era a função exclusivamente do sacerdote. Após a morte, meus irmãos, do rei Uzias, o profeta Isaías conseguiu ver a manifestação da glória de Deus. Mas por que ele conseguiu ver, meus irmãos? Porque o pecado foi removido, a iniquidade foi retirada da vida dele. Essa é a primeira lição que eu trago para os irmãos. O pecado separa o homem do Senhor, mas quando é expiado, o poder do Criador se manifesta na nossa vida. Nós temos que se purificar diante de Deus. Mas como, irmão Evandro? Lendo a palavra, orando, jejuando, buscando a presença do Senhor de joelho. Assim você conseguirá ver a glória de Deus sobre a sua vida. Assim você conseguirá ver a manifestação da glória de Jesus sobre a tua vida. Meus irmãos, na Bíblia, a lepra normalmente é um símbolo de pecado. Pois esta, meu irmão, infecção crônica produz sérias lesões na pele, nas mucosas e nos nervos periféricos, tirando a sensibilidade na área afetada, provocando, meus irmãos, o apodrecimento, meus irmãos, do tecido, levando a pessoa à morte lentamente. Faça, meu irmão, nesta manhã, uma reflexão sobre a sua conduta cristã e suas prioridades e responda. O que está impedindo na sua vida a manifestação da glória de Deus? O que tem impedido você de ver a glória de Deus? O que tem te afastado do Senhor? O profeta Isaías, no capítulo 59, verso de número 1 e 2, afirma que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos fechados. Isaías 59, verso 1 e 2 diz: e eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Meus irmãos, como no passado e nos dias atuais, nos dias de hoje, o que afasta o homem de Deus são a iniquidade, o pecado, a prostituição, a bebida. Não é o Senhor que está longe ou não gosta de nós. É o pecado que fere a santidade do Senhor, que aparta o homem do Criador.
Mais uma vez eu te faço uma pergunta, mais uma vez eu te faço refletir. O que está impedindo Deus de manifestar-se a você com poder, com glória, com autoridade? Meu irmão, é hora de abandonar o pecado de estimação. É hora de o pecado ser confessado e banido, para que o Senhor possa agir e modificar a tua história. Meu irmão, a experiência de Isaías com Deus, o profeta do Senhor que viveu durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, e foi conselheiro desses reis. Isaías teve uma experiência pessoal com Deus e anunciou a mensagem do Criador ao povo. No início, meu irmão, do seu ministério, Isaías pregou acerca do juízo divino sobre Israel e as demais nações. Mais tarde passou a falar, meus irmãos, de esperança, a segurança que o povo de Deus seria restaurado com, aleluia, advento do Messias. O profeta, meus irmãos, Isaías viu a glória de Deus. Isto fez toda a diferença em sua vida e no seu ministério. Deixa eu te dizer algo para ti, experiência com Deus, experiência com o Senhor traz resultados significativos. Meu irmão, ninguém pode ter intimidade com o Pai e manter o mesmo, aleluia, estilo de vida. É impossível isso, meu irmão. 3 coisas incríveis aconteceram com Isaías a partir da sua experiência pessoal com o Rei dos Reis. O profeta, meus irmãos, reconheceu a sua condição de pecador, aleluia, e identificou, meus irmãos, a sua iniquidade. Admitiu que convivia com pessoas que praticavam transgressões, ferindo, aleluia, os preceitos divinos. E que se continuasse assim, seria destruído, tendo, aleluia, glórias a Deus, em vista a santidade de Deus. Meus irmãos, Isaías disse, no capítulo 6, verso 5, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, o profeta declarou seu pecado, a sua decisão, aleluia, a sua condição miserável, aleluia, reconhecendo-se, meu irmão, ou rendendo-se aos pés do Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, quando Isaías toma, aleluia, a mesma atitude, Deus começa a trabalhar em seu interior. Quando Isaías reconhece que os seus lábios são impuros, quando Isaías reconhece que é pecador ou que anda no meio de pessoas que profanam o nome de Deus, Deus começa a trabalhar em seu interior. Porque você reconhece que é pecador e aleluia, e depende totalmente de sua graça e da sua misericórdia para mudar a sua condição de vida. Quando reconhecemos, meus irmãos, diante de Deus que somos pecadores, que somos falhos, Deus ele começa a trabalhar no nosso interior. Aleluia.
porque nós reconhecemos que somos pecadores e dependemos totalmente da graça de Deus e da sua misericórdia para mudar a situação da nossa vida, da situação a qual nós nos encontramos, meus irmãos. Nós temos que reconhecer perante a Deus os nossos pecados, as nossas falhas. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo de uma geração longe de Deus. Observe o que o Senhor disse ao profeta Oséias sobre a falta de conhecimento sobre ele. Oséias capítulo 6, verso de número 4 e 6, que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Meus irmãos, no livro de Juízes, capítulo 2, versos 7 e 10, temos o relato, meus irmãos, de que uma geração inteira se perdeu depois que Josué morreu, porque ela não conhecia o Senhor, nem a obra que ele fizera a Israel. Meus irmãos, o povo não teve mais experiência com Deus, e serviu ao povo, ao Senhor, todos os dias de Josué, e todos os dias, aleluia, dos anciões, que prolongaram, aleluia, os seus dias depois de Josué. Meus irmãos, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual eles fizeram Israel. E foi também, meus irmãos, aleluia, aleluia, glórias a Deus, congregada toda aquela geração e seus pais. E outra geração após, ele se levantou, que não conheciam o Senhor, nem tampouco, meus irmãos, a obra que fizera Israel. A época atual que vivemos também, aleluia, glórias a Deus, é de superficialidade quanto ao conhecimento sobre o Criador, sobre Jesus. É um tempo, meus irmãos, no qual as pessoas não conhecem realmente a Deus, em quem afirmam crer e a qual dizem a servir. Meus irmãos, Deus continua agindo com misericórdia e graça, apesar da frieza espiritual de alguns. Mas é importante lembrar que o desconhecimento sobre ele e sua lei gera, aleluia, desobediência e traz consequências nefastas, aleluias, glórias a Deus, enquanto, meus irmãos, a obediência resulta em bênçãos. Sendo assim, meus irmãos, cabe a cada um de nós, decidirmos obedecer-lhe, consciente de que, aleluia, sujeitar-se à vontade do Senhor implica, meus irmãos, vivenciar a sua glória, o seu poderio
e a sua firmeza no propósito de restaurar e salvar o seu povo. Meus irmãos, que Deus venha te abençoar por intermédio desta palavra. Que você venha se afastar dos seus maus caminhos. Que você que já congrega, que já entregou a vida para o Senhor, mas continua numa vida de pecado, você nunca vai ver e nunca vai conseguir desfrutar da glória de Deus. Mas se você fazer que nem Isaías, reconhecer os pecados, reconhecer que os seus lábios são impuros, reconhecer que está à volta de pessoas que blasfemam contra a palavra do Senhor, Deus ele vai trabalhar na sua vida. Deus ele vai transformar a tua história. Deus vai tocar nos seus lábios, te purificando, tocando os seus pecados no mar do esquecimento. E somente assim você poderá contemplar a glória e a manifestação de Deus na tua vida. Eu quero orar pela tua vida nesta manhã. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, purifica a vida deste irmão que for receber esta palavra. Purifica a vida desta pessoa que for receber esta palavra. Pai, que em nome de Jesus, esta pessoa venha reconhecer os seus pecados. E que assim você venha tocar nos seus lábios com uma brasa viva. E assim ele seja purificado. E assim ele possa contemplar a glória do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e te agradeço por este momento e por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.